partir para mais um estudo, fazendo nossa oração e agradecendo a espiritualidade aqui presente. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido por essa proteção, agradecido por esse estudo, agradecido por esses nossos irmãos desencarnados que aqui são trazidos. Que nós possamos, com esse estudo, cada vez mais abrir a nossa mente e abrir a mente desses nossos irmãos desencarnados que muitas vezes praticam o mal ainda pela ignorância, pelo um ato de vingança, pelo um ato de ódio, raiva. Saber que a vida acabou para eles aqui no plano corporal e que eles têm que continuar a sua vida no mundo espiritual. A morte não existe, o que existe é uma passagem e que eles compreendam isso. E ao compreender isso, procure o seu tratamento, procure a sua melhoria, procure aceitar a ajuda desses nossos irmãos caravaneiros que vêm aqui resgatá-los, levá-los para uma sala de tratamento. E sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Bom, vamos lá. Na 531, ele pergunta assim: extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Aos Espíritos responde: muitas vezes reconhece a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continue a persegui-vos, cheio de animosidade. Se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Ou seja, tem espírito que, quando parte desse mundo para lá, né, eles fizeram tanto mal aqui na Terra, tantas pessoas, né, e quando eles passam lá para o outro lado, ele vê a injustiça que estava acontecendo, né, e abandonam essa perseguição, essas coisas, e falam: meu Deus, como eu fui injusto com essa pessoa para quem eu mais perseguia, e aquele para quem eu dei alguma coisa não merecia, não é? Então eles se arrependem, né? E ver que a pessoa que quem eles quis tanto ajudar só tem ganância, só tem vontade de ter as coisas, entendeu? Não quer ajudar ninguém, enquanto o outro que achavam que iam destruir, que iriam acabar, é o contrário, está tomando conta, está ajudando, né? A mesma coisa que as pessoas que você pensa que estava te ajudando, não, estava ali do seu lado por interesse, né? Então, quando ele vai lá para o outro lado, ele vê que é justamente o contrário. As pessoas que ele odiava aqui são as pessoas que eles tinham que tratar com mais respeito e com mais carinho, né? Então, acontece, e muitas vezes eles vão lá para o outro lado e ainda continua a perseguição, porque acham que estão certos, porque não dão um braço a torcer, que é raro nas suas convicções, nos seus pensamentos, eles não dão um braço a torcer, né? Então vamos aqui para a letra A ainda, pergunta assim: pode-se por termo a isso? Por que meio? Aí ele pergunta: podeis, orando por eles e lhe retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Demais, se soubeste colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos por verificarem que nada é um lucro. Ainda completam assim: a experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim cedo ou tarde o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Ou seja, meu irmão, a gente tem que orar por essas pessoas e mostrar a eles os caminhos. A gente tem que fazer o bem, a gente tem que ter, por exemplo, se você está aqui, te fizeram mal, coisa, ora por eles. Esquece eles, ora por eles, esquece eles, entendeu? Vamos orar, vamos pedir proteção, né? Que eles vão compreender uma hora que eles estão no caminho errado. E quando vier a cobrança lá do outro lado, lá, né? É uma cobrança severa, uma cobrança muito radical, né? Então, enquanto eles não voltarem para o lado do bem, abandonarem isso e procurar a luz, né? Eles vão ser, como é que se diz, convocados pelo mal e vão ali ficar ali presos, escravizados pelaquela equipe inferior, né? Eles vão ficar escravizados, fazendo tudo que eles mandam, não tendo mais vontade própria, não podendo ir, não podendo vir, e se sendo o escravo. Enquanto, se ele for para o lado do bem, ao contrário, ele vai ter muita coisa boa, eles vão melhorar, eles vão se sentir mais leve, vão sentir um bem-estar dentro de si, ok? Na 532, nós vamos deixar para amanhã,
né? Porque para a gente poder refletir nisso que nós estamos pensando e orar pelos nossos inimigos, como Jesus ensinou. Às vezes a gente pensa que o nosso inimigo está aqui no plano da terra. Não, nosso inimigo não está aqui no plano da terra. Nosso inimigo está lá do outro lado. Essas pessoas que nos fazem mal aqui, muitas vezes vêm intuído, né, por esses espíritos maléficos que fica insuflando no ouvido dessas pessoas a fazer o mal. E às vezes eles não querem fazer o mal. Eles querem simplesmente viver a vida dele. Mas o espírito lá do outro lado, tão ruim, tão perverso, pega ele pela fragilidade e começa a insuflar no seu ouvido para fazer o mal. Então vamos orar por esses nossos irmãos espirituais, ok? Então vamos agradecer a espiritualidade pela presença deles aqui e vamos orar por esses nossos irmãos. Amado Mestre Jesus, bons espíritos que estão aqui, em oração, pedimos por esses nossos irmãos que ainda vivem na arrogância, vivem no ódio, na vingança, né? Vivem ainda na malevolência, na maledicência, que vivem ainda, Senhor, fazendo mal para os encarnados. Sabemos que muitas vezes eles só acoplam porque os nossos irmãos encarnados ainda não permissão a isso, ainda aceitam esse tipo de vibração, esse tipo de frequência. E mas que esses irmãos que fazem isso, desencarnados, possam compreender que eles têm que parar com isso para ser resgatados, ser tratados. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por estar aqui pedindo por essas pessoas. Que eu peço também por esses espíritos ainda que não sabem ainda, né, que eles podem e têm o direito de orar e pedir a espiritualidade da luz, resgatá-los e levá-los para um pronto-socorro para começar o tratamento deles. Sendo assim, damos término ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.